Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo professor Tiago, estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, uma aula de matemática para a educação de jovens e adultos, módulo 5. E lembrando que a gente está dando continuidade ao que a gente trouxe na aula anterior, que é cesta básica. A gente trouxe como referência a cesta básica, onde a gente fez uma comparação entre o valor da cesta básica, o valor do salário mínimo, e hoje a gente vai trazer esse contexto novamente para compreender uma leitura de forma mais organizada dessas informações através de gráficos e tabelas, tá certo? Então, eu trouxe gráficos na aula de hoje sem muitas referências externas, ou seja, aquelas informações que estão lá, títulos, legenda, eixos, para a gente tentar compreender mais a natureza dessa leitura, ou seja, comparar, ver se está crescendo, se está decrescendo, se está mantendo igual, né? Então, para a gente fazer esse tipo de leitura, é muito importante a gente também compreender o contexto que está sendo analisado, né? Ou seja, a matemática ela precisa muito de que você compreenda esse contexto, para que nesse contexto você consiga fazer as leituras matemáticas necessárias, tá certo? Então, na aula passada a gente falou lá da cesta básica, né? A gente fez uma reflexão sobre o termo cesta básica, né? Que a sua origem, como a gente vai ver daqui a pouco, ela traz como referência, né, um valor e uma quantidade fixa de valores, de objetos, no caso aí, esses itens que a gente chama, né? No caso, a gente tem uma variedade muito grande de elementos numa cesta básica hoje em dia. A gente tem uma variedade muito grande de tipos de cesta básica, justamente por conta do tipo de itens, o tipo de alimentos, o tipo de utensílios que fazem parte da cesta básica, né? Então a gente viu que a cesta básica ela surge em 1938 através de um decreto, né? Ou seja, esse decreto diz que tem que ter 13 produtos considerados essenciais para a subsistência de uma pessoa. E a gente trouxe uma reflexão, né? Olha o que ele diz aqui, ó, necessárias, assim, para a quantidade necessária de cada item, né? Para uma pessoa durante um mês, tá certo? Então, essa quantidade aí é que vai variar os tipos e os valores de cesta básica, né? Então, aqueles 13 itens ali, né? Ou seja, carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, tomate, pão, café, banana, açúcar, óleo, manteiga, são esses 13 itens básicos aí, não é? Só que você pode dizer, poxa, professor, eu já comprei, eu já ganhei uma cesta básica que tinham alguns itens daí, mas tinham outros itens também. Isso acontece porque você tem uma variedade muito grande hoje de cestas básicas e você tem algumas substituições, né? Ou seja, você vai ver, por exemplo, a questão de que em uma determinada região do país existem itens que são mais característicos. Por exemplo, aqui na nossa região tem lá aquela massa para a gente fazer o nosso querido cuscuz, né? Então, é uma característica de ter nas cestas básicas esse item. Mas se você for, por exemplo, na região sul, você vai encontrar outros itens que são mais característicos daquela região. Mas nessas variações aí, mas eles compõem o que a gente chama de cesta básica, tá certo? E como a gente viu, também tem outras variações que trazem elementos de itens de higiene pessoal, itens de limpeza de uma casa, também fazem parte da cesta básica. Então vamos lá para nosso primeiro gráfico. Então, como eu disse, ó, eu não quero me preocupar com aquelas letrinhas pequenas que estão lá em cima, nem aqueles do lado. Eu quero me preocupar apenas em compreender essas linhas que sobe, desce, vai para cima, vai para baixo, fica reto. O que é que isso quer dizer, tá certo? Então vamos lá. Esse gráfico aí, ele está representando, no caso aí, o gasto mensal das cestas básicas, tá certo? Ou seja, quanto é que uma pessoa gasta com cesta básica durante um mês. Então, o que a gente pode refletir já no início aí é que, olhando ali, você olhando aí mais para o seu lado esquerdo, que é onde começa a leitura, outra coisa, a gente lê um gráfico como se a gente estivesse lendo uma palavra, uma frase, a gente lê da esquerda para a direita. Então, nesse caso aí, você vai observar que a leitura desse gráfico também vai começar da esquerda para a direita. Então, vamos refletir o primeiro momento. Vamos ver na tela de novo o gráfico para a gente fazer a seguinte reflexão.
Então, se eu estou lendo esse gráfico da esquerda para a direita, e esse gráfico ele representa o gasto com a cesta básica, eu observo que esse gasto ele está aumentando. Então, percebe que, independente de em algum momento ter diminuído ou ter aumentado, de maneira geral, a gente percebe que o gasto com cesta básica, de acordo com esse gráfico, nesse período de tempo aí, eu apaguei até o período de tempo, porque a gente vai voltar com esse tema em outro momento, mas eu só quero dizer o seguinte, que nesse período de tempo aí, o valor da cesta básica, ele aumentou, certo? Então, uma das coisas que a gente mais observa na leitura e interpretação dos gráficos é justamente isso, eu analisar se algo está aumentando, se está diminuindo ou se ele está constante, ou seja, se ele não teve aumento nem diminuição, tá certo? Então, a gente vai perceber que essa é a primeira coisa que a gente analisa na leitura e interpretação de um gráfico, tá certo? Vejamos esse outro aí. Esse outro aí é como se fosse o mesmo tema, ali ó, tá em cima, valor da cesta básica nas capitais nordestinas. Então, observa de novo. Antes da gente tentar entender o que é que está ali do lado direito, o que é que está do lado esquerdo, o que é que está embaixo, o que é que está em cima, a gente primeiro precisa dar uma olhada geral aí no gráfico e compreender que esse gráfico aí, como ele fala de cesta básica, valor da cesta básica, a gente lendo aí, a gente pode dizer, esse gráfico está dizendo que o valor da cesta básica aumentou ou diminuiu, não é? Como a gente acabou de dizer, a leitura do gráfico é feita da esquerda para a direita. Então, você olhando para esse gráfico aí, você observa que ele está crescendo, né? De maneira geral, a gente diz que esse gráfico cresceu, ou seja, a gente pode dizer que o valor da cesta básica, ele aumentou nesse período aí. Agora, vamos na tela para a gente perceber que é importante, né? Se aquele primeiro gráfico eu tirei um monte de coisas que estavam ao redor, observe o quanto importante é eu analisar um gráfico a partir das informações que estão ao redor dele, certo? Vamos começar primeiro o seguinte, aquela parte de cima é o chamado o título, a informação, ou seja, do que se trata aquele gráfico. Então, a gente percebe ali que aquele gráfico ele fala do valor da cesta básica nas capitais nordestinas, que é aquele nome que está lá em cima. É o título do gráfico, do que se trata o gráfico, não é? Outra coisa importante aí no gráfico são os eixos. Aquele eixo que está deitado, você pode identificar que está lá embaixo, que é o ano, ó, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020, ou seja, aquela parte ali de baixo que está representando os anos, ele indica o tempo, o período que está sendo analisado esse gráfico. Ou seja, reinterpretando aquilo que a gente já fez anteriormente. Se a gente já sabe que esse gráfico está dizendo que o valor da cesta básica aumentou, a gente pode até dar com mais detalhes. A gente pode dizer que o valor da cesta básica dos anos 2000 até 2020, ele cresceu, ele aumentou, ou seja, a cesta básica ficou mais cara nesse período aí, tá certo? E aquele outro eixo que está em pé, bem lá do lado esquerdo, que tem aquele símbolo lá, R cifrão, que é de dinheiro, ele está indicando o valor da cesta básica, o quanto vale aquela cesta básica, tá certo? Então, a gente pode, por exemplo, também perceber aí que ali no início daquela análise, lá pelo ano 2000, a gente poderia dizer que o valor da cesta básica era mais ou menos de R$100. Quando a gente olha lá para o final, em 2020, lá no finalzinho do lado direito, a gente tem, olhando lá para cima e para o lado esquerdo, a gente vê o valor de 400, ou seja, a gente percebe que nos anos de 2020 aí, o valor estava mais ou menos de R$400, tá certo? E observa que ficou faltando a gente analisar um elemento aí, ó, que é aquele que está mais para o lado direito, que se chama estados. E observe que cada um deles tem uma cor específica. Isso aí a gente chama de legenda, ou seja, que ajuda a gente a interpretar o gráfico. Então, se eu quiser observar em detalhes tudo que se refere a Aracaju, eu vou escolher aquela cor que é referente a Aracaju, aquele tipo um rosa choque ali, né?
Então, tudo que eu for analisar no gráfico na cor rosa-choque vai ser referente a Aracaju. Vamos procurar aqui a nossa cidade, né? O Recife. Recife está com esse azul bem clarinho. Então, eu observo ali a evolução dos preços da cesta básica no Recife nesse período de 2000 a 2020, tá certo? Então, percebe que você ler e interpretar um gráfico requer você fazer algumas observações dependendo do tipo do gráfico que você está analisando. Nesse caso aí, a gente está analisando esse gráfico, então a primeira coisa que a gente pode observar é se está aumentando ou se está diminuindo. Então, de maneira geral, se você pudesse dizer assim, alguma coisa sobre esse gráfico, você diria, olha, analisando esse gráfico, a gente pode dizer que o valor da cesta básica entre os anos de 2000 e 2020 aumentou, passou em torno de R$100 para R$400. Ou seja, essa seria uma representação, uma descrição do que eu entendi, do que eu interpretei desse gráfico dessa forma, tá certo? Então a gente vai perceber que esses elementos aí, eles vão aparecer para a gente em diversas situações. Agora a tabela, né? Lembra que a gente trouxe essa tabela na aula passada e a gente viu que a leitura de uma tabela do tema que a gente está trabalhando aí requer também uma leitura com relação aos elementos periféricos, os elementos que estão em torno da tabela também são importantes. Nesse caso aí, ó, da mesma forma que o gráfico, eu tenho o título dessa tabela. Então a tabela aí, ela aparece lá, ó, Pesquisa Nacional de Cesta Básica de Alimentos, custo e variação da cesta básica em 17 capitais do Brasil, junho de 2022. Ou seja, essa tabela, ela reúne os dados referentes a o valor da cesta básica e, no caso aí, em 17 capitais do Brasil, né? Então, observa aí a organização. Vamos olhar aqui e compreender o que é que a gente chama em gráfico de linhas e colunas. A gente tem as linhas como se fossem esses elementos deitados. Olha aqui para a minha mão, vê o movimento da minha mão. Então, quando a gente chama de linha, a gente está falando os elementos nesse sentido aqui, assim, ó, como se fosse da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. As colunas são esses elementos em pé, assim, ó, de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, sempre que a gente faz uma leitura de uma tabela, a gente tenta relacionar a informação que está na linha ou a informação que está na coluna. Então, a relação do elemento linha-coluna ou coluna-linha é justamente o elemento que a gente vai analisar. Então, lembra que a gente analisou na aula passada, por exemplo, Recife? Então, olha aí, encontrei Recife, estou olhando ali, ó, todas as informações com relação a Recife, ou seja, a linha ali que eu destaquei são todas as informações sobre Recife. Olha o nome Recife e vamos procurar lá em cima o que é que significa Recife nessa tabela. Você observando, ó, Recife, olha lá para cima, aparece a palavra capital. Ou seja, o que está nessa coluna aí, ou seja, de baixo para cima ou de cima para baixo, são as 17 capitais que ele disse lá no título, né? São Paulo, Florianópolis e assim vai até Aracaju. Bom, então eu lendo ali Recife, observa que aparece um número logo depois do nome Recife, que é R$ 612,34. O que significa esse valor? Se a gente olhar lá para cima da tabela, vamos ver aqui a tabela na tela. Se a gente pegar esse 612 e a gente olhar lá em cima, observa que esse 612, ele representa o valor da cesta básica. Se eu for olhar o próximo número 2,76, olho lá para cima, variação mensal. Pode ser que a gente não compreenda o que são cada um desses elementos, mas a gente consegue fazer a leitura de forma organizada. Nesse caso, a gente precisou apenas da capital Recife e do valor da cesta básica, certo? E a gente fez na aula passada, só relembrando, uma comparação com o salário mínimo, né? Ou seja, a diferença do salário mínimo com relação à cesta básica, né? A gente fez essa relação também com São Paulo, que seria o valor mais caro, e fez também com Aracaju, que seria o valor mais barato, tá certo? E a gente comparou e viu, chegamos à conclusão de que depois de tirar do valor da cesta básica do salário mínimo, sobra uma quantidade
bem apertada para a gente ter que pagar o restante das contas, tá certo? Eu vou encerrando por aqui, um muitíssimo obrigado para vocês, um tchau, tchau e até a próxima.